Esse é o risco máximo. Agora que você comentou isso, me veio uma coisa na cabeça. Quando você começa a fazer o cálculo, vamos supor assim, a primeira vez, vai começar agora. Uhum, O cliente não fazia anteriormente, ele até estava sujeito, vamos supor, mas não uhum, fez. Aí, pô, decidiu fazer agora em 21 o cálculo. Aí a uhum. gente sabe que ele pode fazer vendas. Aí vamos lá, para eu não confundir minha cabeça aqui, peraí. Vamos supor que ele pode, vamos supor que ele tenha, a gente sabe por histórico que ele importou 50 em 2020, importou mais 50 em 2021 e vendeu ambos em 2021. Não Tanto a saiu nada em 20. não saiu nada em 20, saiu 50. Se eu fosse olhar, são 50 de 20 e 50 de 21 que saiu em 21. Saiu 100 em 21, né? Isso, 100 em 21. Nesse caso, como que faz? Porque a minha impressão, eu não sei, né? Mas a minha impressão é que eu teria que compor compor o preço que foi praticado lá atrás para eu poder saber quanto que eu vou calcular agora para 21. Não sei. Me parece que é isso, mas não sei como que eu resolvo. O que que vai acontecer? Vamos lá. Vamos pensar num cenário PRL, porque são cenários diferentes. O que aconteceu? Em 2000, acho que 2019, veio a IN 1870 e ela mudou algumas coisas. Uhum. Mas, pensando em PRL, depois eu explico se você mudar de método o que que acontece. Pensando em PRL, o que que acontece? O PRL, a nova IN, e a gente já fazia isso, mas a IN veio meio que confirmar, Uhum. o seguinte: o PRL ele é calculado no momento que teve saída, até porque você precisa do preço de venda. Como que você vai calcular se não vendeu, né? Sim. Então, pensa assim, eu escolho o método PRL. Estou no ano de 20, saiu alguma coisa? Não, não saiu nada. O que que eu vou fazer? Não calculo nada porque não saiu e também não ajusto, porque não deu impacto no meu resultado. E a gente só ajusta no momento que teve uma baixa, uma alienação para o resultado, né? Uhum. Quando chega em 21, o que que vai acontecer? Você vai partir de um estoque inicial de 50, porque pensa, se não saiu, tem que estar no seu estoque, né? Sim. Então você parte de um estoque inicial de 50, entrou mais 50. Então você vai ter o seu relatório de entradas do ano, que é 50, mais o seu estoque inicial de Mais 50. aquisições. E aí você vai somar 50 mais 50 menos o estoque final. Que no Tanto caso do meu é exemplo é zero. Se saiu tudo, o estoque final é zero, você calcula o 100. Tanto é que quando eu fiz a nova aula do praticado, eu mostrei de dois jeitos, quando tem com estoque inicial e sem. Se você ver, esse caso do PRL é o caso que você tem que usar o estoque que começou. Aí você pega o estoque que começou, mais tudo que entrou e faz o cálculo do total, né? Que saiu, nesse caso saiu tudo, faz o cálculo de tudo. E aí vai entrar naquele nosso dilema do inventário. O inventário tá FOB e às vezes dá uma distorcida, porque é mais fácil você conseguir pegar o relatório de entradas no ano FOB, que é o valor da DI, do que o inventário. Nessa mistura vai dar uma distorcidazinha, mas aí a gente convive, entendeu? É o que acontece na prática. Porque eu perguntei isso? Porque eu fiquei pensando aqui, dá a impressão que você vendeu estoque que não tinha, se você não compõe se É, você não partir de um estoque inicial, né? E aí é. eu fiquei com dúvida, falei, pô, mas como que eu faço nesse caso? Porque quando eu movimentar o estoque, vai dar estoque negativo, não faz Não sentido. você tem que considerar. Mas aí tem um detalhe. Vamos supor o seguinte, que no ano de 2020, você optou por fazer PIC. PIC ou CPL, os dois é a mesma ideia, tá? O que, que a legislação fala? Quando você escolhe o PIC ou CPL, você tem que fazer o cálculo no ano que o bem entrou. Então, o que, que acontece? Esse 50 que entrou lá em 20 já tem que ter cálculo se você está usando o CPL e o PIC. E aí, se você for mudar para o PRL no ano 2021, você vai calcular só para o que entrou. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai ter dois cálculos para aquele item. Você vai ter o cálculo do PRL para o 50 que entrou e o cálculo do PIC ou do CPL para o item do ano anterior. E aí, uma vez já me questionaram no curso assim, mas a legislação fala que eu não posso ter dois cálculos para o mesmo item. E nesse caso, a gente teria dois cálculos para o mesmo item. Mas ele fala assim: você não pode ter dois métodos para o mesmo item para o mesmo ano. Então, por exemplo, eu importei 10 itens A naquele ano. Imagina que não tem nada de estoque. O primeiro ano que eu estou fazendo é esse. Importei 10 Uhum. itens.
Eu não posso falar assim, então, 5 itens A eu vou calcular pelo PRL e 5 itens A eu vou calcular pelo PIC. Tudo entrou em 2021. Você não pode, no mesmo ano, você ter 2 métodos, mas você pode, em 2020, calcular pelo PIC, em 2021 você mudar de ideia. O problema é, como a gente só ajusta no ano que o item saiu, se o item que você calculou pelo PIC em 20, lá em 20 não saiu, você vai deixar o seu cálculo e o seu ajuste guardadinho para quando aquele item sair, você ajustar pelo método da época. É só esse detalhe, tá? Que tem que. Aí, nesse caso, como você já calculou o estoque inicial, você não considera ele de novo em 2021 se você mudar para o PRL, porque você já tem um cálculo, aí senão você estaria calculando 2 vezes, né? Ué, mas aí quando você fala que não pode ter 2 métodos, a legislação não diz que o contribuinte pode utilizar aquele que for menos oneroso? Não tem Mas isso? você tem que ser consistente durante o ano. Ele fala, você não pode, tipo assim, mudar no meio do ano. Se você olhar a legislação e até o perguntas e respostas, ele fala assim: você pode e você precisa ser consistente naquele ano calendário. Ou justamente Ah, porque entendi. quando a gente. Tanto é que quando a gente. Sempre a gente fala, a gente tem que ser um cálculo por item. Se você importou 10, não vai fazer 10 cálculos daquele mesmo item. É um cálculo só, independente se você fez 10 vinculadas diferentes, 10 paraísos fiscais diferentes, 10 importações diferentes. Você soma tudo e faz um cálculo praticado em um parâmetro por ano. Só que aí, quando teve essa mudancinha aí, que antes a gente sempre considerava tipo assim, virou o ano, tá no estoque, a gente seguia a vida, não pegava o cálculo do passado quando era PIX CPL, sabe? A gente sempre fazia, como eu te expliquei, somava com as entradas do ano e escolhia o método daquele ano. E com uma nova legislação, ele carimbou. Uma vez que você escolha um método naquele ano, quando for PIX CPL, você não pode mudar no ano seguinte para aqueles itens que entraram naquele ano. Para os itens que entraram no ano seguinte, você escolhe o método que você quiser. Você pode mudar de um ano para o outro. Então, acho que entendi. É porque assim, se eu pensasse numa situação que eu tenho um item só, eu até poderia fazer 2 cálculos, né? Eu posso fazer 2 cálculos para ver qual dos dois é o menos não, oneroso para sim, mim. sim, sim. Só que uma Se for vez tudo no mesmo estabelecido, ano, sim, uma vez estabelecido é aquele que eu vou permanecer até o final. até o No final do caso ano, do PIC, exatamente. Uhum. no caso do PIC, como eu sou obrigado a fazer o cálculo no momento da importação, então supondo que eu tenho um item só, eu importei aquele item lá, 50 daquele item, eu vou fazer o cálculo do PIC em 2020, vamos supor. Uhum. Então, mas essa é a minha dúvida. Se eu fiz o cálculo para 100% dos itens, no caso do PIC, eu só vou ajustar se tiver consumo dele também, ou não? Só todo, independente do método, só ajusta no ano que saiu. O que Ah, acontece? tá. Às vezes, o PIC e o CPL pode descasar o momento do cálculo e o momento do ajuste. O PRL nunca descasa, porque você só calcula quando sai. Mas, imagina que não... Imagina assim, imagina que esse PIC aí você calculou em 2020 e o item não saiu, mas você calculou Sim. e deu ajuste, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai guardar o cálculo e vai guardar o ajuste. No ano que esse item sair, aí você adiciona na apuração do imposto de renda, entendeu? Uhum. É engraçado, né? Nesse caso aí, é como se fosse uma parte B, né? Cara, e sabe qual que é o problema? A gente tá falando assim, e para um item, beleza, você consegue saber o que aconteceu. E quando você calcula cada item de um jeito e você tem que ficar meio que trazendo o que você carimbou para trás para Uhum. poder. E aí o difícil é esse controle, sabe? Você tem que ter o controle de tudo que está no estoque, qual foi o método do ano anterior. Porque senão zoa tudo. Entendeu? Entendi. E aí, então, eu guardo, e aí no ano seguinte, se eu importei aquele mesmo item e resolvo aplicar o PRL naquele ano, Aí você vai aí, pegar suas entradas. aí eu vou pegar só as entradas, vou calcular o PRL, mas se eu tiver a saída do item do ano anterior naquele ano, eu tenho que ajustar pelo cálculo que foi feito em No 2020. ano. Isso, exatamente. Ah, entendi. Aí talvez você tenha 2 ajustes para o mesmo item. Por exemplo, imagine que esse item saiu tudo, os 50 do ano anterior, mais os 50 desse ano. Você vai ajustar os primeiros 50 conforme o ajuste do PIC e os segundos 50 conforme o ajuste do PRL. Aí você soma. Em tese eu vou ter, então assim, vamos supor que o ajuste de 2020 deu 100 mil.
Eu não vou fazer um novo cálculo pelo PRL, eu vou adicionar aqueles 100 mil na apuração do imposto Exato. e E vou vai calcular o fazer. PRL para as novas aquisições de Exatamente. 2021 e o ajuste que der eu somo lá. Ou você poderia fazer um novo PIC também, não tem problema. Você pode repetir o PIC também para o que entrar. Você pode, na verdade, escolher qualquer coisa Uhum, para o que entrar. entendi. Pô, bacana, isso daí já Uhum. resolveu uma boa parte da minha dúvida, porque eu sempre ficava pensando, pô, mas como que faz? Né? É. E aí, Enfim.